arrependimento, voltar para os seus caminhos. A igreja de Cristo, ela tem consciência da eternidade. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá consciência do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos dá consciência que depois dessa vida, há somente 2 destinos eternos. Aqueles que amaram a Deus entrarão no seu glorioso e eterno reino, e aqueles que rejeitaram o arrependimento, não abandonaram os seus pecados, eles estarão eternamente separados do Senhor Deus. Atos 17:30 diz: no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. E em Isaías 1:18-20 o Senhor diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. O arrependimento, meus irmãos, não leve isto levianamente. O arrependimento é uma graça especial, imerecida, concedido pelo próprio Senhor Deus. O homem por si só não pode se arrepender. Sem o Espírito Santo não há convicção de pecado. Sem convicção de pecado não há arrependimento. Sem arrependimento não há o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus permanecemos nos nossos pecados. Será que a igreja em algum momento se desviou desta verdade e esqueceu que a nossa vida nesta terra é breve? É como uma neblina, você pode sair daqui hoje. Não vamos brincar, amados. Esta solene assembleia é a reunião mais importante desta terra neste dia. Um povo decidiu vir diante de Deus em humilhação, em quebrantamento e arrependimento, em favor das almas que Jesus Cristo comprou com seu próprio sangue, ao preço altíssimo do sangue do Cordeiro de Deus. O arrependimento é e será sempre conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pois dele é a gloriosa missão revelada por Jesus Cristo no livro de João, capítulo 16, versículo 8. Ele vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Deus, Adonai Elohim, é o Criador soberano, Senhor de todos os seres, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O seu reino eterno é um reino teocrático, estabelecido em santidade, juízo e justiça. Embora o Senhor Deus tenha criado todos os seres com liberdade de escolha, Ele jamais intencionou que os seus amados pudessem algum dia escolher desobedecer às suas leis morais e eternas, justas e verdadeiras. Mas quando surgiu o pecado e a rebelião no céu, tragicamente esta rebelião se replicou na terra até os dias de hoje. A desobediência às leis e aos mandamentos estabelecidos por Deus é o que se constitui pecado. E o pecado, a transgressão, provoca uma reação que se chama juízo de Deus. Amados, mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que Ele nos amou, vejam que Ele mesmo escolheu abrir um caminho de reconciliação, um caminho de restauração da comunhão com o homem que Ele criou.
E o caminho da gloriosa e eterna redenção que o Senhor Deus, o Salvador e Criador de toda a humanidade, traçou para o homem em Cristo Jesus, deve nos conduzir pelo Espírito Santo a 4 níveis diferentes de arrependimento. Prestem atenção, meus amados. Nós vivemos em um tempo onde o pecado foi minimizado, a santidade de Deus foi rebaixada e a consciência de pecado se perdeu. Há uma necessidade urgente da igreja se prostrar diante do Espírito Santo. Sem Ele, não somos nada. O primeiro nível de arrependimento, prestem atenção, meus amados. Isto ficou oculto aos olhos da igreja. Quando alguém se rende a Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe uma graça que nem todo o dinheiro do mundo poderia te dar. Em Cristo, prestem atenção. O Senhor, o Espírito Santo, te leva ao local da queda, onde tudo começou. Prestem atenção, amados. Este é o nível mais profundo. É uma revelação profunda da origem de como o pecado entrou no homem e em toda a criação. E a destruição, as consequências nefastas que seguiram o pecado. Em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor Deus dá uma ordem, um comando que deveria ser obedecido incondicionalmente por Adão e Eva. O homem e a mulher passaram por um teste de obediência e, infelizmente, falharam a dar ouvidos a outra voz. Isto diz respeito à nossa vida nesta terra. A quem nós temos ouvido? Pelo pecado de um homem, Adão, a morte entrou no mundo. O vírus mortal do pecado entrou em toda a criação. Amados, o pecado destruiu toda a criação. Destruiu o homem e destruiu a terra e tudo que nela há. O poder de destruição e morte do pecado tem que fazer com que os filhos de Deus odeiem o pecado. Tem que fazer com que os filhos de Deus se posicionem em zero tolerância ao pecado. E entenda-se por pecado desobediência a todo e qualquer comando dado pelo Senhor, o nosso Deus. Amados e preciosos filhos de Deus, este nível de arrependimento é quando você entende que pelo pecado e pela escolha errada de um homem, você e eu e toda a terra sofremos as consequências até o dia que se chama hoje, e o inferno está cheio de almas que deveriam estar no céu. Como? Como tolerar o pecado? Como não dar gravidade e foco em um assunto que está determinando a tua eternidade, a eternidade da tua família, a eternidade da tua nação e a eternidade de toda a terra? Quando nós recebemos Jesus, o Deus justo e misericordioso, que não permitiu que todos nós perecêssemos pelo pecado e a escolha errada de um homem, Ele te dá a oportunidade de voltar a Gênesis 3, ao lugar da queda, e você faria o que se você fosse Adão? Você daria as costas para aquela árvore, da qual o Senhor Deus te disse, não coma, e você correria para o caminho que leva à árvore da vida. E você escolheria a árvore da vida.
Este é o primeiro arrependimento. Voltar ao lugar, ter a oportunidade de ouro de voltar ao lugar da queda, mas agora escolher o que Adão não escolheu. A obediência absoluta. Cristo Jesus, a vida eterna. Deus te dá a oportunidade de ouro, de voltar ao lugar onde os anjos caíram. E você, nesta terra cheia de pecado, você anseia por poder contemplar a beleza do Senhor, a maravilhosa face, a santa face do Senhor. Você e eu temos o grande privilégio de podermos fazer essa escolha hoje. Haja o que houver, nós escolhemos Deus, nós escolhemos obedecê-lo. Doa a quem doer. Este é o arrependimento que Deus espera destes valorosos filhos que estão aqui nesta manhã. Porque agora, em sua justiça, Deus dá esta oportunidade. Entenda-se por arrependimento, uma volta, um retorno ao caminho que deveríamos ter seguido e nós abandonamos. Maravilhoso. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, e nós dizemos com ele: de agora em diante, decidi nada mais saber dentre vós, senão a Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Aleluia! De agora em diante decidimos nada saber dentre vós, senão a árvore da vida. E nada queremos ter com a árvore do conhecimento, se o nosso Pai disse não. Você não precisa nem saber o que é, você não vai perguntar, por que não? Não. Ele disse não, nós damos as costas e obedecemos ao que o Senhor disse. Ele errou. Eles erraram, mas nós temos a oportunidade de fazer a escolha certa. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória, glória ao Deus justo e verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Amados irmãos, aqueles que pela graça do Senhor entenderem este primeiro nível de arrependimento, os outros níveis serão muito fáceis e nós avançaremos a passos largos até atingirmos a estatura do varão perfeito, a varonilidade de Cristo. Lembrem-se, Deus em Gênesis 1, 26 e 27, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. O pecado nos desconfigurou, mas Deus não desistiu. Em Cristo, Ele nos deu a oportunidade do novo nascimento. E agora nós temos a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus voltou ao plano original. Alguém se alegra com isto? Aleluia! Fomos desconfigurados pelo pecado, mas agora voltamos à essência, à imagem de Deus, que é Cristo Jesus. O segundo nível de arrependimento, agora é pelos nossos próprios pecados, não mais o pecado de Adão ou de qualquer outro, mas arrependimento pelas nossas próprias escolhas erradas que cometemos em nossa vida diária desde que recebemos Jesus. Observaram a diferença? O primeiro, um pecado que não dependeu de nós. Uma morte que entrou sem a nossa oportunidade de nos defendermos. Mas agora o segundo nível, alguém que foi iluminado e agora começa a caminhada cristã, a nova criatura, a luta da carne contra o espírito, é nossa responsabilidade, um arrependimento diário. Cada vez que um pensamento, cada vez que cometemos um pecado não voluntariamente, o sangue de Jesus estará disponível para manter as nossas vestes limpas se nos arrependermos e confessarmos este pecado.
Aleluia! Este é o segundo nível. Nós devemos e temos a responsabilidade diante do nosso Redentor, que foi moído, massacrado pelos nossos pecados, de estarmos constantemente mantendo as nossas vestes limpas. Afinal, quem sabe o dia que sairá desta terra? Pode ser hoje, para qualquer um de nós. Será que temos perdoado tudo a todos? Será que temos purificado as nossas vidas? Os nossos corações, temos guardado o nosso coração? Será que temos preservado a santidade e a pureza, a inocência do Senhor em nós? A palavra diz, examinai-vos a vós mesmos, para que não sejais julgados por Deus. Na primeira carta de João 1, de 7 a 10, todos nós conhecemos bem, se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se esta geração não consegue mais ver pecado em si mesmos, está faltando luz. Está faltando a presença do Espírito Santo. Meus irmãozinhos, não há uma tragédia maior do que um cristão servir ao Senhor toda a sua vida, mas não se purificar constantemente e ser pego de surpresa e ir parar aonde você nunca mais vai poder sair. Igreja de Cristo, o dia é hoje. O Senhor está implorando para esta igreja, a última igreja que deveria estar muito acima da igreja primitiva. Voltem ao primeiro amor. Voltem à única redenção que pode te purificar e te fazer uma nova criatura. A cruz e o sangue de Jesus e nada mais. Nada mais. Nenhum dízimo, nenhuma oferta, nenhuma campanha, nenhum congresso pode fazer isto. Somente a tua fé, movida pelo Espírito Santo, neste sacrifício. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O terceiro nível de arrependimento é um reconhecimento profundo de que nós necessitamos da justiça do sangue de Jesus. A justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo. E nos arrependermos de toda e qualquer tentativa de tentarmos agradar a Deus pelos nossos próprios méritos, pelo que eu faço e não pelo que Jesus fez. Aquelas obras que nós conhecemos, que são as folhas de figueira. Não pelo sangue de Jesus, do Santo Cordeiro de Deus, mas pelos trapos de imundícia, que todos sabem que é um sangue também, mas morto, humano, de mulher. Não sou eu que disse que as nossas justiças são como o trapo de imundícia, foi Deus. E ele compara este sangue da menstruação, um sangue morto, com o glorioso sangue do Cordeiro de Deus. Este sangue, o sangue dos bodes e dos cordeiros, não tem poder para remover o pecado. Mas o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus, ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Que o sangue de Jesus seja restaurado nesta manhã. Aleluia! Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 9, o apóstolo Paulo disse: eu que era isto, era aquilo e aquilo outro, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, aprendi, circuncidado ao 8º dia, aprendi aos pés de Gamaliel,
irrepreensível contra a lei, ele pegou tudo isso, ele amassou e disse: eu considero como esterco, para agora ganhar a Cristo e ser achado nele, não mais em Adão, mas ser achado em Cristo. Aleluia! Aleluia! Não tendo a minha justiça, Senhor, eu cumpri toda a lei, Senhor, eu fui circuncidado. Ele pegou tudo isso, jogou fora, e ele entendeu que somente o sangue eterno de Jesus poderia purificá-lo, ressuscitá-lo e glorificá-lo no final. Aleluia! Deus tem a glorificação para a igreja, mas lembrem-se, o arrependimento é contínuo. Bem-aventurados os que ouvem e praticam. O quarto nível de arrependimento é um reconhecimento profundo, cheio de temor e tremor, de que Deus é santo, santo, santo. Ele é totalmente separado de todo o pecado e dos pecadores. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus é um fogo consumidor, diante do qual nada estranho a ele pode subsistir, e nenhum de nós. Amados, a santidade de Deus é inatingível e é inegociável. E este Deus disse para todos nós: sede santos, porque eu sou santo. E aqueles que creem sabem que a cruz e o sangue de Jesus foi totalmente, infinitamente, eternamente mais do que poderoso para destruir o pecado e o pecador em nós e nos gerar de novo da semente santa e incorruptível de Jesus Cristo. E eles sabem que se Deus disse sede santos, é possível ser santo, como Ele é santo. E se não formos santos como Ele é santo, a culpa é nossa. Porque nós não cremos e vamos cair no deserto pela incredulidade do nosso coração. Amados, o arrependimento é um presente tão precioso de Deus, que faz fluir a única forma de purificação e perdão do pecado, que é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prestem atenção. O arrependimento é a marca dos humildes. Somente os humildes podem se arrepender. Somente aqueles que pela humildade de coração, eles rejeitaram o veneno do querubim caído, de querer ser igual a Deus. O orgulho que não consegue reconhecer o seu próprio pecado, mas sempre se justifica e culpa os outros. Somente os humildes de coração recebem a graça do arrependimento. Filhos de Deus, recebam a graça do arrependimento. Humildes como o Senhor é humilde. Mansos e humildes de coração, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos tomar um caminho novo hoje, aleluia. Vamos fazer este Brasil tremer. Vamos fazer com que este céu abra, como foi cantado pela nossa amada adoradora Bruna. Que este céu abra e o reino de Deus venha em nome de Jesus. Aleluia. O próprio Jesus começou o seu ministério com arrependimento. Mas ai daqueles que rejeitarem esta maravilhosa e imerecida graça de Deus. Aqueles que acham que não precisam se arrepender, porque eles não são pecadores. Aqueles que acham que já se arrependeram uma vez, podem viver como eles querem. Aqueles que estão enganados por uma falsa doutrina que diz: uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso pecar, posso fazer tudo, anulando e zombando do sacrifício de Jesus.
que aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que nenhum de nós seja achado neste lugar. Isaías 59, versículos de 1 a 4, mas eu vou passar para frente em virtude do tempo. O Senhor agora está comandando que todos se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que Ele designou. Aleluia! E Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus, o nosso Senhor, que foi esmagado pelos nossos pecados, Ele voltará como juiz. Temível juiz, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele diz que quem rejeitar o arrependimento não terá os seus pecados lavados e purificados, e terão que comparecer diante do grande trono branco do juízo de Deus com todos os seus pecados, declarando diante dele: eu não criei, eu não quis. O Senhor morreu por mim, mas eu prefiro estar com os meus pecados. Não me arrependi e não vou me arrepender. Você acha que isso é possível? Então ouça. Depois disso eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. Até o céu e a terra fugiram da presença dele. Veja o terror com o qual ele virá. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Todos vão ressuscitar. O primeiro grupo ressuscitará para a vida eterna. O segundo grupo ressuscitará para receber a condenação do grande trono branco, porque os livros serão abertos e você vai ficar mudo, porque Deus vai falar: naquele dia você cobiçou, naquele dia você trapaceou, naquele dia você aceitou suborno, naquele dia você seduziu uma mulher casada, um homem casado. Não. Está tudo escrito lá, inclusive os pensamentos mais profundos. Mas não é maravilhoso que hoje nós podemos nos arrepender? Nós estamos aqui para isso e sermos lavados. E temos um novo começo. E se porventura pecarmos, nós não vamos esperar esse dia. A gente já vai se arrepender. Amados, nós não sabíamos como nos arrepender neste ministério. A gente começava a se arrepender e acabava intercedendo, fazendo intercessão, oração. A gente não conseguia se arrepender. Mas é como leite, é como o bebê que suga. Quanto mais você se arrepende, mais o Senhor vai te dando este fluir. As lágrimas que escorrem, nós choramos muito, porque constantemente o rio está fluindo. Aleluia! O arrependimento é uma prática diária, e eu vou dizer até para aqueles que têm consciência da eternidade minunitária. Eu vejo muitos oficiais, policiais aqui. Quem guarda vocês? Cada vez que vocês saem para uma missão, você não sabe se você vai voltar. Oh, como vocês precisam ser santos constantemente. E eu oro que vocês sejam. E que o Senhor os guarde, mas em santidade e em justiça, e nenhum de nós escapou. Hebreus 10, 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo te julgando. Oséias 4, 14, o povo que não tem entendimento corre para a sua destruição. Salmo 50, 22, considerem isto vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Amados, o nosso Deus é santo. E os rebeldes serão punidos e esmagados, como uvas maduras no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, preciosos e amados filhos de Deus, lembrem-se, esta terra tem um dono. E Ele está vindo. E Ele pedirá contas do que temos feito com a redenção, o altíssimo preço que Ele pagou pelas nossas vidas. Este é o dia do nosso arrependimento. Este é o dia do retorno
à verdade eterna, ao caminho estreito da santidade, o caminho de volta para Deus. Eu agradeço a oportunidade, humildemente, e imploro aos amados, vamos nos arrepender enquanto a porta do arrependimento está aberta. Que o Senhor abençoe a todos e guarde a todos em santidade e em justiça, cobertos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Muito obrigada.